Tem gente perguntando se vai ter pagode, porque churrasco, estão apelando até pro churrasco, né? Vamos fazer uma churrascada. Aí tem gente perguntando aqui, vai ter a picanha do Lula no churrasco do Pois Bolsonaro? é. Ó, a coluna da Mônica Bergamo traz os detalhes dessa churrascada que, nossa, eu fico pensando o Temer comendo uma costelinha, não sei, no churrasco. Temer, Tarcísio, Bolsonaro no churrasco para 400 pessoas. Conta essa história pra gente, que impacto isso pode ter? É para fortalecer Nunes? É para Bolsonaro pegar carona em Nunes? Qual é a novidade aí, hein, Mônica? Eu acho que é para ter uma reaproximação ali, visando até o futuro, né? Para parar arestas, ficou uma aresta importante do primeiro turno. Agora, eu concordo com tudo que o Thales falou aí sobre a eleição ser municipal, mas eu acho que a gente tem que observar que o peso desses apoios, em alguns momentos, ele pode ser decisivo, né? Quando eu estava acompanhando aquela reta final muito emocionante do fim do primeiro turno aqui em São Paulo, que estavam os três candidatos empatados, eles foram de joelhos ao Bolsonaro, porque os votos bolsonaristas estavam migrando para o Marçal, né? E uma palavra do Bolsonaro pode segurar 1%, 2%, 3% dos votos. É pouco, mas é tudo, porque se não tem isso, o Ricardo Nunes poderia cair 1%, o Marçal subir 1%, e o Marçal é que estaria no segundo turno hoje. Então, tem essa preocupação. E eu me recordo, o Fabiola, que a campanha do Nunes ficava me ligando, perguntando, porque tem coisas que só os jornalistas têm mais facilidade de saber, né, do que eles um do outro. Falando, mas o Lula vem mesmo para São Paulo? Porque eles torcendo para o Lula vir, porque o Lula também poderia dar esse empurrão de 1%, né? Não deixar a coisa ir para o Nunes, desculpa, para o Marçal também, segurar no Boulos. Então, eles não podem virar uma eleição, eles não foram os personagens centrais da eleição, mas eles podem fazer uma baita diferença, segurando um pouco aqui, segurando um pouco ali. E mais do que isso, assim, mostrando que aquela pessoa não está sozinha, né? Se a gente imaginar se o Lula tivesse subido no palanque da Tabata, né? Se tivesse tido todo esse apoio para a Tabata, ela teria tido mais, obviamente, do que os 10% que ela teve, né? Então, eu acho que virar não vira, a discussão é municipal, e isso é uma sabedoria do eleitor, né? Porque a discussão tem que ser municipal, né? Mas eu acho que o peso pode estar em 1%, 2% numa eleição super apertada, faz toda a diferença. Agora, é claro que numa eleição que está aqui, como diz o Thales, né, 50-30, arredondando os números, ou 50-35, 52-35, que diferença que o Lula pode fazer, né? Difícil, difícil. E aí vamos para o churrasco, né, Fabiola? Eu vou lá na porta. Não sei se Oi? vocês quiserem ir. Com luz, Você vai no churrasco, Mônica? eu me convidei. Eu Me adoro. convidei. Fez bem. Gente, a Mônica, você sabe que você é a nossa Eu sou diva entrona, a gente se total aqui. convida. Ela se convida mesmo, ela fala, eu vou, e não importa, pode ser o dia que for, eu vou, tô lá, bate na porta, entra, que nem ela entrou outro dia no hospital. É maravilhosa. Ô, Mônica, mas esse churrasco tá marcado para terça-feira, não é isso? E aí ele vai reunir todo mundo. A coluna da Mônica que traz todos os detalhes. 400 pessoas, eles devem explorar isso também aí, fazendo vídeos, né? Eu acho que vão ser vereadores eleitos, apoiadores, secretários, todos os secretários do Nunes, todos os secretários do Tarcísio, mais o Temer e amigos, mais vereadores e assessores. Então, não dá para lutar fácil. 400 pessoas não é difícil, não. Até eu, se fizer aniversário, coloco 400 pessoas no Ó, que aniversário, Fabíola. poderosa! Poderosíssima. Imagine um prefeito com perspectiva de ser eleito por governador junto, né? Um governador com perspectiva de poder, né? De seguir, e é mesmo de ser candidato a presidente. Então, para a gente é fácil. Lembra daquela foto do Jair Bolsonaro comendo frango com farofa e se mostrando tudo? Imagina ele ao lado do Temer.
O Não, Temer comendo o Bolsonaro a no churrasco é costelinha. fácil de imaginar, o difícil é o Temer, né? Com aquela costelinha que você fica todo, que começa a escorrer por aqui, sabe aquela coisa? É uma delícia aquilo lá, né? Que você vai assim, ó, e começa a escorrer pelos braços, imagina lá o Temer, é muito bom. Ô Josias, voltando para até aquela análise que o Thales começou e achei muito interessante esses dados do Datafolha, quer dizer, Lula e Bolsonaro não importam tanto mais para o eleitor ou não? Isso é um foco especialmente porque é uma eleição municipal? Ou será que estamos já virando o jogo dessa polarização entre Lula e Bolsonaro, Josias? Eu acho que a polarização se mantém, não é? E se você projeta isso para o futuro, mesmo que o Lula decida, não vou concorrer mais, o Bolsonaro seja empurrado para fora do palco, como parece provável que ocorra até 2026, vai haver um personagem de cada lado representando essa polarização, né? Então a polarização não desapareceu, mas eu achei muito alvissareira essa constatação do Datafolha, né? O Lula vai desembarcar no segundo turno da eleição de São Paulo, agora, neste sábado, né? O Bolsonaro na terça-feira. E aí vem o Datafolha e sinaliza que a maioria dos eleitores está se lixando para os dois. 61% acham que o apoio do Lula ao Boulos não faz diferença, 58% dizem que o apoio do Bolsonaro ao Nunes tampouco tem relevância, e esse desinteresse pelos cabos eleitorais, e a Mônica lembrou muito bem, no primeiro turno tinha mais relevância, porque uma diferença mínima num jogo que estava empatado podia representar a passagem para o segundo turno ou a exclusão do processo, né? Aqui não, aqui há uma diferença muito grande entre um candidato e outro, e esse desinteresse pelos cabos eleitorais indica um desprezo do eleitorado por essa ideia de federalizar uma disputa municipal. Os eleitores estão majoritariamente interessados no futuro da cidade, e até porque é lá no futuro da cidade que as pessoas vão viver os próximos anos das suas vidas, né? Então, vista pelo ângulo do Comitê das Campanhas, essa chamada influência acaba funcionando como uma muleta que desestimula até os candidatos a andarem com as próprias pernas. Tem lá um padrinho que vai resolver meu problema. E na outra ponta, esses padrinhos só influenciam o eleitor naquilo que o eleitor já traz enterrado na alma. Então, o cara que gosta do Lula muito, não vai votar no Ricardo Nunes, vai de Guilherme Boulos. Do mesmo modo, alguém que despreza o Lula vai votar no Ricardo Nunes. Então, nesse contexto, é, falar para convertidos é uma perda de tempo, né? Então, estamos na fase da contagem regressiva, Fabiola. Então, o Lula chega no sábado, vão faltar no sábado 8 dias para a eleição. Aí ele vai caminhar com o Boulos lá pelo Grajaú, São Mateus, dois bairros periféricos. O que ele vai fazer a essa altura? O Lula vai apenas encostar o seu prestígio presumido para alguns eleitores, numa provável derrota. Na terça vem o Bolsonaro, aí já restarão 5 dias para o tira-teima das urnas. Ele vai participar de um culto evangélico, depois vai para essa churrascada, que a Mônica trouxe lá os detalhes, com Nunes a tiracolo. Bolsonaro vai apenas se apropriar de uma vitória potencial, que ele não ajudou a conquistar. Até outro dia, a repórter Malu Gaspar estava contando que o capitão lá, o Bolsonaro, ganhou no comitê do Nunes o apelido de Cartola. No futebol, o Cartola é aquele que não entra em campo, não faz nenhum gol, só aparece na hora de receber a taça. É o que o Bolsonaro está fazendo. Ele chega a 5 dias da eleição para colocar a mão na taça, né? Então, realmente, no segundo turno, os dois têm uma importância ainda menor do que a que tiveram no primeiro turno. Ali, uma eleição apertada, uma palavra de um ou outro podia significar um certo número de votos. Aqui, realmente, Fabiolo, o eleitor mostra que é sábio, está dando à eleição municipal em São Paulo o caráter que a eleição precisa ter, um caráter municipal. Você acha, Omo, que Lula e Bolsonaro podem voltar a ter mais importância para o eleitor na eleição presidencial do que nessa eleição municipal? Não, sim, completamente, né? Porque tanto podem que
com tudo que o Bolsonaro faz, o pessoal ainda fica puxando o saco dele, né? O Bolsonaro sendo difícil do jeito que é, o Tarcísio não briga com ele, o pessoal não quer brigar com ele, porque ele tem, obviamente, influência sobre uma parcela do eleitorado. E o Lula, mais ainda, sendo presidente da República e provável candidato à reeleição, né? Eu acho que o Lula só não seria candidato à reeleição se o governo terminasse muito mal, com uma avaliação muito péssima. Eu até ouvi de um líder do PT outro dia, ele falou que o grande embate talvez seja Lula e Tarcísio, e talvez não ocorra, né? Porque se o Lula estiver bem e for para a reeleição, o Tarcísio não vai arriscar perder o governo de São Paulo para poder para disputar com ele uma eleição que é difícil de ganhar. E o contrário é verdadeiro. Se o governo estiver muito mal, o Lula talvez não seja candidato. A perspectiva que a gente está vendo não é de o governo terminar muito mal, né? O Lula está com aprovação de 51% quando se faz a pergunta aprova ou desaprova, né? Ele está com 51%, está mantendo essa popularidade, a economia está caminhando razoavelmente bem, tem muitas dúvidas sobre questões estruturais do governo para o futuro, mas o presente e o futuro imediato não são, não, as perspectivas não são ruins, a economia está crescendo 3%, algum já vem de 2, 3 anos que está crescendo 3%, desemprego baixo, renda subindo, indica que vai terminar em tragédia. Então o Lula vai ser candidato, vai ter o governo aí para defender e, obviamente, vai polarizar com alguém que vai querer tirá-lo de lá, né? São muitas forças que se opõem ao Lula e ao PT e a esse campo, enfim, de centro, né, que acabou se formando em torno dele. Então, a polarização acho que é inevitável. O Bolsonaro vai ter importância se recuperar a elegibilidade, vai ter uma importância enorme, né? Vai ser o candidato. Se não, eu acho que ele vai influenciar sim na escolha, e eu acho que a capacidade dele de atrapalhar é grande, portanto, ainda as pessoas dão a ele, no universo político, essa importância grande, né? E, assim, da liderança que ele é de um ex-presidente de direita que congrega aí uma parte do eleitorado em torno dele.